Aqui, interação da linezolida com a venlafaxina, que aumenta o risco da síndrome serotonérgica, né, porque aumenta a questão da serotonina. Então, nesse caso, é uma interação clinicamente relevante. A gente acabou conversando com a equipe, foi suspenso temporariamente, né, como ela também já estava rebaixada, não ia impactar, né, ficar sem um antidepressivo alguns dias, e assim que terminou, retornou, né. Aqui, é uma paciente já com anemia e tem uma questão de que pode aumentar o risco de sangramento, né? Isso é uma coisa geral dos inibidores da recaptação de serotonina com anticoagulantes, né? Então, no fim, a gente acabou, por essa questão da anemia, fez um ajuste conforme a idade que algumas bases de dados dão. Então, ao invés de usar 1 miligrama por quilo, usou 0,7, 0,8 miligrama por quilo de enoxaparina. Aqui eu só botei todas as intervenções, mas eu já falei grande parte para vocês, né? Então, algumas coisas a gente pediu para trocar por líquido, que o hospital tem para fazer via sonda, né? A venlafaxina dela era em comprimido, então era possível fazer via sonda. E é importante lembrar que a linezolida também tem como reação frequente a anemia. Então, é uma questão para monitorar, né? Igual ela terminou depois o tratamento e foi voltando a faixas assim mais adequadas, não precisou de transfusão nem nada. E pensando Bruno, Oi? e a questão da glicemia que tu ia falar? Isso, esqueci, tá bem. A gente tem lá no hospital, a glicemia ela é estruturada conforme a dieta do paciente, e os horários é conforme a dieta. Então, se o paciente tem dieta por sonda, ele vai receber a dieta meio que de 6 em 6 horas, tá? E a dieta via oral não, né? Vem o café da manhã às 7, depois vem o almoço às 11. E se está prescrito a glicemia capilar para a dieta oral, a enfermagem vai medir nos horários da dieta oral. E às vezes o que pode estar acontecendo? O paciente está recebendo dieta. Então vai dar uma falsa hiperglicemia. Ela é uma paciente que a geriatria odeia botar insulina conforme a HGT, graças a Deus, aí ela não tem. Mas se fosse o caso, uma paciente que tivesse uma insulina, se a HGT acima de 180, ia receber, ia dar o quê? Uma hipoglicemia, daí verídica, né? Então, por isso que quando a gente, né, tem coisas que a gente faz no sistema para ajudar, mas às vezes pode atrapalhar, a gente tem que ficar atento. Também tu me lembrou. Tá, eu vou passar já para um último caso, então essa aqui, vou passar rapidinho. E a última, né, é uma conciliação que a gente fez na admissão, mas já pensando para alta. Então, é um paciente com Alzheimer e Parkinson, né, e uma cuidadora única, que é a filha. E a gente sempre pede para mostrar as coisas, as listinhas, tudo mais, então ela me mostrou essa lista aqui. Então, em resumo, né, são 19 medicamentos, mais a dieta por gastrostomia em 4 horários diferentes, e 5 horários para fazer a hidratação. E 21 horários de administração. Então, a familiar, ela não sabia o que podia com o quê, né? Então, acabava deixando... Ela sabia que algumas coisas tinham que ser longe da refeição, tipo o Prolopa, né? Em função da levodopa, que pode reduzir a absorção. E ela praticamente não dormia, tá? Se for ver, né? Acabava dando medicamentos ali, ó, das 2 às 5, ela tinha um intervalo um pouquinho maior, assim. E aí, então, a gente discutindo com a equipe, vendo coisas que podiam ser fúteis ali, porque era um paciente que, né, que já estava, não vou dizer em cuidados paliativos, sempre, né, quando já tem essas doenças crônicas, a gente já fala em cuidados paliativos, mas que talvez tinha coisas que pudessem ser fúteis e estar até prejudicando ele. Então, a gente conseguiu, depois, não deu uma super mega reduzida, tá, mas caiu pela metade os medicamentos, então sobraram 10 medicamentos. A dieta e a água a gente não pode mexer, porque tem os horários específicos, né? Se o paciente recebe, às vezes, muita dieta num horário, dá desconforto, né? Então, isso é conforme a Nutri, tá? A água a gente também não mexe, então ele vai ficar muito ressecado. Às vezes, alguns medicamentos, até os próprios antiparkinsonianos, ele usava baclofeno porque ele tinha muito espasmo muscular, deixa a boca seca e tal, então é importante, né? Mas a gente conseguiu reduzir dos 21 horários, né, para 10 horários. E ela conseguia dormir pelo menos da meia-noite às 5. Então, já né, já tinha uma leve, um sono, assim, mais adequado.
Então, só para a gente pensar que a gente vai fazer a conciliação na admissão, já pode ir identificando essas questões, né? Não precisa resolver na hora, mas vai vendo, né? A gente trouxe para a equipe, discutiu ali em conjunto, né? E tentou melhorar um pouco ali a qualidade de vida ali também da cuidadora, né? Que tinha esse paciente com tantas demandas. E chegando no nosso final aqui, né? Quais são as mensagens que eu quis trazer nessa aula? Então, a gente lembrar da relevância da conciliação medicamentosa, não só porque tem que fazer, porque a acreditação manda fazer, né, mas pensando na segurança do paciente mesmo, e que a gente vai estar prevenindo eventos adversos por causa dessas discrepâncias, né, e todos os casos que eu trouxe aqui, né, tiveram alguma questão. Claro que é importante fazer em todos os pacientes possíveis, porque todos vão se beneficiar disso, né. Mas se a gente não consegue, são muitos pacientes, tentar estabelecer critérios naqueles que têm um maior risco, né? Podendo fazer uso, por exemplo, da inteligência artificial para isso. É bem importante usar mais de uma fonte de informação, né? A gente viu os estudos que falam isso, e tentar compreender a fundo essas discrepâncias. E se a gente está em dúvida, não conseguir ver em lugar nenhum, conversa de boas ali com o médico. Olha só, ele fazia uso disso, né? Eu queria entender, né? O outro caso que eu trouxe para vocês é uma paciente que eu fui entrevistar, que ela também tinha uma demência, mas ela tinha muita cialorreia, então muita secreção, e usava atropina. E só que isso não estava em receita nenhuma. E aí o médico esqueceu e não colocou. E a própria familiar me disse, ela tá babando muito, assim, tal, é de alguma coisa. Então a gente foi revisar, né, e foi uma discrepância, né, quando eu fui conversar, porque às vezes a atropina é um anticolinérgico muito forte, né, como vocês lembram da aula da Tayane. Então eu pensei, será que eles quiseram tirar por alguma questão? Ela disse, não, porque ela nem lembrava mesmo que usava. Então é importante conversar para ir atrás dessas discrepâncias e lembrar que isso faz parte do nosso processo do cuidado farmacêutico, né, e tentar pensar em estratégias e ferramentas, né? Eu espero ter trazido algumas, assim, para auxiliar vocês. Tá bem? Então, eu agradeço, né? A gente tem um espacinho aí para perguntas, acho que acabei me estendendo um pouco. Aqui tem o meu contato, tem meu e-mail do hospital, meu e-mail pessoal, o LinkedIn, de vez em quando eu lembro que existe. Então, vocês podem procurar por lá.